Muito bem-vindos ao Bit by Bit, onde a gente revisa as notícias mais importantes do dia para os mercados. E vamos abrir com os destaques do dia no Ibovespa. Dentre as altas a gente tem a Natura subindo 5,91%, BR Mall subindo 5,52%, BRF subindo 5,39%, Magazine Luiza subindo 4,06% e a Marfrig subindo 3,71%. Dentre as quedas o destaque vai para a Edux caindo 8,29%, GetNet caindo 6,08%, a Unity do Banco Inter cai 6,07%, a Preferencial do Banco Inter cai 6,04% e a Locamérica cai 5,35%. No mapa da S&P 500, um banho de vermelho, com exceção aqui do setor de viagem, que está bem, e algumas mais soltas, como a Moderna, como a Altria, mas tudo majoritariamente banhado de vermelho. Olhando para o índice, o nosso Ibovespa fechou caindo 1,04%. Ao longo do dia ele caiu um pouco mais, mas parece que ele encontrou suporte aqui na média móvel de 50 dias e fechou relativamente acima dela, ainda batalhando com essa Fibonacci aqui, com a qual a gente vem oscilando acima e abaixo já há alguns dias. Porém, veja bem, desde o início dessa queda aqui, em junho, a gente nunca passou tantos dias assim acima da média móvel de 20 dias. Então, cada dia mais tá com cara mesmo de que a gente tá revertendo, que o Ibovespa tá querendo colocar uma tendência de alta. Quando a gente olha para o dólar, houve uma subida de 0,05%. A gente continua encontrando resistência nesse nível dos 5,70. Porém, como eu já venho dizendo, a gente não tá sendo rejeitado. A gente tá encontrando resistência, passa um pouquinho do dia acima, acaba fechando abaixo, mas a gente não tá sendo rejeitado, a gente não tá sendo jogado para baixo. Me parece que o dólar vai romper essa formação para cima, acima dos 5,70. Olhando para o índice de fundos imobiliários, ele foi lindo hoje. Uma candle forte, abriu na mínima do dia, fechou na máxima do dia, uma subida de 0,5% no dia de hoje. Lá nos Estados Unidos a coisa também tá feia, caindo 1,03%, até um pouco similar com o que aconteceu aqui, né? Caiu bastante, mas parece que encontrou suporte na média móvel de 50 dias, então há algumas semelhanças, tirando o fato que o Ibovespa vinha caindo desde julho e o S&P 500 vem subindo desde bem antes disso. Quando a gente olha para os juros pagos pelo Tesouro de 10 anos lá dos Estados Unidos, a gente vê que ele continua querendo cair, o que quer dizer que as pessoas estão cada vez mais indo para a segurança do Tesouro. Parcialmente porque estão correndo para a segurança, parcialmente porque esperam que o dólar tenha mais força conforme o Banco Central americano sai de uma política expansionista e chega numa política contracionista. Veja bem, ainda estamos muito longe de uma política contracionista, mas estamos entrando numa menos expansionista. Nas criptomoedas, mais um dia vermelho para o Bitcoin, caindo 1,53%, chegou a cair um pouco mais, agora está tentando batalhar aqui com a média móvel de 200 dias, mas similar ao que o dólar está fazendo com aquele nível de resistência e parece que vai superar, o Bitcoin está fazendo com a média móvel de 200 dias e parece que vai deixar de tê-la como suporte. Ele está com cara de continuar caindo. Mas ainda assim a Avalanche segue fortíssima, subindo mais 15% no dia de hoje. Das altcoins que eu acompanho, é a única que tá botando tantos ganhos assim. Já vamos abrir as notícias falando dos preços ao produtor na Alemanha, que disparam quase 20% em relação ao ano passado. O destaque da alta vai para os custos de energia. Sendo mais específico, o salto foi de 19,2% em novembro, numa comparação anual. E com isso, a Alemanha registra o maior salto anual desde 1951, pelo segundo mês consecutivo. De acordo com a pesquisa da Reuters, a expectativa de analistas era para um aumento anual de 19,9%. Os dados oficiais foram que no mês de novembro, os preços ao produtor subiram 0,8%. Os preços da energia voaram 49,4% em relação a novembro de 2020 e subiram 1,2% no mês, disse o Escritório Federal de Estatísticas. Excluindo os preços da energia, os preços ao produtor subiram 9,9% em novembro em relação a 2020. Em outubro, os preços ao produtor também registraram a maior alta desde 1951, com um acréscimo de 18,4%. Os preços ao produtor são considerados um indicador importante da inflação. Eles são registrados no portão da fábrica antes que os produtos sejam processados ou colocados à venda e podem, portanto, fornecer uma indicação antecipada das tendências de preços ao consumidor. Até porque se você tem uma inflação para o produtor que se mantém, para esse produtor continuar em atividade, eventualmente ele vai ter que repassar esse preço. E aí eu trouxe uma notícia antiga de 2 semanas atrás só para a gente comparar a inflação deles com a nossa. O nosso aqui são dos dados de outubro, a gente não tem os dados de novembro, mas a gente em outubro tinha acumulado no nosso índice de preços ao produtor 28,83% nos últimos 12 meses. Eu não vou entrar nessa notícia, é só pra gente entender que sim, a inflação no Brasil tá muito ruim, tá muito alta e de fato tá pior do que da maioria dos países, como era de se esperar mesmo, mas é muito importante que a gente entenda que a inflação tá sendo um fenômeno global, por diversos motivos. A falta de mão de obra da pandemia em alguns setores de logística, de transporte mundial são essenciais. Todos os bancos centrais
centrais que dominam a própria moeda emitiram muita moeda para tentar conter a crise econômica decorrente da pandemia. Então, uma série de fatores se acumulam para a gente ter esse fenômeno global da inflação. Vamos falar da Evergrande. Credores processam a mesma por 13 bilhões de dólares não pagos. A companhia está sendo processada em 367 ações de inadimplência. Essas 367 ações movidas contra a companhia vieram entre as datas de 24 de agosto e 9 de dezembro, segundo o levantamento do jornal britânico Financial Times. Os dados coincidem com um anúncio de default restrito pelo banco Fitch Ratings, que ocorre quando um emissor de um título não cumpre suas obrigações financeiras, mas não inicia processo de liquidação, permanecendo em operação. As reivindicações dos credores começaram quando o Banco Central Chinês criticou a administração da Evergrande por sua crise de dívida em agosto. A ação provocou um colapso nas vendas do grupo e restringiu ainda mais seu acesso a financiamentos. Até 30 de novembro, a Evergrande registrou vendas de 2,4 bilhões de dólares. No mesmo período de 2020, foram 35,8 bilhões em transações, segundo a consultoria Crick de Xangai. E em meio a tudo isso, após a Fitch, agora a S&P também declara que a Evergrande entrou em default. A agência rebaixou a nota de crédito da incorporadora e da sua subsidiária Tianji de CC para SD, a pior nota. Em comunicado, a instituição explicou que a Evergrande não pagou os cupons de 14 milhões de dólares em papéis até o prazo de 31 de outubro, mesmo após o fim do período de carência. A Tianji, por sua vez, deixou de honrar 83 milhões de dólares em títulos que deveriam ser pagos até 6 de novembro. E agora vamos ao setor corporativo. Em primeiro lugar, Açaí e o GPA, o Grupo Pão de Açúcar, fazem um acordo de até 3,97 bilhões de reais sobre a operação do Extra Hiper. O contrato de cessão dá direito de exploração de até 70 pontos comerciais do Extra Hipermercado ao Açaí. A gente já tinha visto essa notícia, mas agora o contrato foi assinado e houveram algumas mudanças. O valor diminuiu um pouco e antes nós tínhamos 71 pontos Extra Hiper que iriam para o Açaí e agora são apenas 70. E o mais importante é que agora ambos assinaram o contrato de cessão no valor de 3,97 bilhões. A rede compradora, no caso o Açaí, pagará esse montante em parcelas entre dezembro de 2021 até janeiro de 2024. A assinatura do acordo de cessão ocorreu após os conselhos de administração das companhias, com votos apenas dos conselheiros independentes, aprovarem os termos e condições do contrato definitivo de cessão de direitos de exploração das unidades extra vendidas ao Açaí. As companhias também ressaltam que a operação está caminhando em linha com o cronograma inicialmente previsto, com um rápido avanço da negociação com os projetos das lojas, além da desmobilização dos imóveis pelo GPA. A expectativa é que de 20 a 30 lojas da Extra Hiper encerrem as atividades até 31 de dezembro, enquanto a maior parte das unidades deverá fechar até o fim de janeiro de 2022 e o restante até o fim de fevereiro. As empresas também reforçam que, em paralelo a essa operação, está sendo realizada a alienação de 17 imóveis próprios do GPA, com preço de venda de 1,2 bilhões de reais, ao fundo imobiliário da Success Par, com garantia do Açaí. Agora vamos falar da Enalta, que aprova novo poço em Atlanta, que deve entrar em produção em 2023. Ela aprovou a perfuração de um poço adicional no sistema de produção antecipada do campo de Atlanta, que deve entrar em produção em 2023 e permitirá um aumento significativo da extração no local. O valor estimado do poço é de 75 milhões de dólares, sendo 60 para perfuração e completação e o restante para interligação. A perfuração está prevista para iniciar no quarto trimestre de 2022. Segundo a companhia, também foi aprovada a segunda fase do projeto de aumento da capacidade de processamento de água no FPSO Petrojal 1, que passará de 8,5 mil para 11,5 mil barris por dia a partir do segundo trimestre de 2022, reduzindo a restrição de produção existente. O montante estimado é de 8 milhões de dólares. Agora vamos de BRF, que propõe aumento de capital por meio de ofertas de ações e pode levantar até 6,6 bilhões de reais. Ela anunciou na última quinta-feira que propôs a seus acionistas um aumento de capital por meio de uma emissão de 325 milhões de novas ações ordinárias. A empresa disse em comunicado ao mercado que planeja reforçar sua estrutura de capital, o que permitiria expandir suas atividades e realizar investimentos estratégicos. Segundo a companhia, 500 milhões de reais da oferta seriam destinados ao capital social e o restante do valor à formação de reserva de capital, o que diminuiria a dívida líquida da empresa. O negócio ainda depende de aprovação de uma Assembleia Geral de Acionistas marcada para ocorrer em 17 de janeiro e condições favoráveis de mercado. Isso aqui é interessante para a Marfrig também, que estava montando posição na BRF, mas tem uma poison pill, se ela chegar a uma certa percentagem, ela vai ter que fazer uma oferta a todos os acionistas, mas agora com o aumento do capital social, com emissão de novas ações, ela talvez possa aumentar a sua participação. E agora vamos falar de dividendo, porque final de ano um monte de empresa está pagando dividendo e muito JCP também, porque a gente ainda tem meio que aquele risco de que o JCP vá
acabar. Então, Lojas Renner e outras 5 empresas vão distribuir conjuntamente quase R$1 bilhão em proventos. A loja Renner vai pagar R$127 milhões em JCP, o equivalente de 12 centavos por ação para quem tiver os papéis LREN3 em 21 de dezembro. A data do pagamento, porém, será decidida somente depois da primeira Assembleia de Acionistas de 2022. Esses 12 centavos são o valor bruto, ainda deve-se descontar os 15% do imposto de renda. Quem também vai pagar JCP é a Sanepar, pagando R$174,8 milhões. Com base na posição acionária de 30 de dezembro. Detentores da ação ordinária receberão 10 centavos por ação, da ação preferencial receberão 11 centavos por ação e quem tiver a Unity vai receber 58 centavos por ação. Esses valores também são brutos e deve-se descontar o imposto de renda. A data de depósito será conhecida somente depois da reunião de acionistas marcada para o fim de abril. Sanepar é uma dessas, junto com a Telefônica, a Vivo, que anunciam os dividendos ou JCP, só pagam 6, 7 meses depois. Quem também vai distribuir JCP é a Guararapés, empresa da indústria têxtil. Serão R$204,5 milhões distribuídos aos detentores de GUAR3 ao término da sessão de 21 de dezembro, correspondendo a 40 centavos por ação, valor bruto que deve ser descontado do imposto de renda. A data de pagamento, porém, só será conhecida depois da primeira reunião de acionistas em 2022. E para finalizar, a Santos Brasil também reservou mais de R$220 milhões para distribuição aos acionistas. Serão 126,76 milhões em dividendos e 97,42 em JCP. A data de corte será no dia 21 de dezembro e serão 14 centavos por ação em dividendos e 9 centavos por ação em JCP. Nesse caso, já está descontado o imposto de renda. Os valores serão depositados na conta dos acionistas a partir do dia 30 de dezembro. E bem, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e até semana que vem.